Hoje a gente vai falar sobre como combater o medo da inexperiência, né? Como vencer esse medo. E isso vem para todo mundo, independente de idade, independente de tempo de profissão. Por quê? Porque a inexperiência pode ser de uma matéria nova, a inexperiência pode ser de uma demanda nova e não tem como a advocacia preencher tudo isso. Só que as pessoas com mais tempo, obviamente, sabem lidar melhor com a inexperiência em uma determinada matéria porque elas têm repertório para solidificar os seus atos. Mas a gente ainda assim, por exemplo, se tu me der uma demanda em criminal, vai ter matérias que eu vou ser muito inexperiente, vai ter demanda que eu vou ser muito inexperiente, porque eu nunca advoguei em outra área a não ser a área trabalhista. Nunca. Eu só advoguei em outras áreas quando era demanda pro bono, aquela demanda que não dá para dizer não, porque tem vínculo familiar, né, tem um vínculo emotivo, e outras pro bonos que eu advoguei dentro da minha área por vínculo pessoal com aquela matéria. Não façam isso antes de assistir a aula sobre isso, tá? Porque não dá para tu, antes de estruturar teu negócio, porque eu só disse sim para matérias pro bônus dentro da minha área, quando eu já tinha solidificado minha atividade, solidificado o meu repertório profissional e financeiro para poder sustentar aquela demanda que seria atuada em R$ 0, tá bom? Então não atendam ainda pro bônus se vocês ainda não têm esse repertório estruturado para dizer se sim, eu posso atender uma demanda a R$ 0. Eu posso abrir minha carta de cliente para essa pessoa, porque mas levando em consideração o tempo e tudo aquele processo. As demais de outras áreas que eu atuei foi normalmente por essa questão familiar. Mas a gente tem ali esse medo de iniciar e solidificar e falar assim, eu vou me posicionar nessa área, eu vou, e assim, eu tive já também, eu tive que ver com isso. Então já vivi isso na pele, eu sei que isso vai vir e vai vir em determinadas etapas. Até hoje existem etapas do escritório, existem etapas dos nossos negócios, além do escritório, em que eu sou inexperiente, em que é algo novo, em que eu tenho que estudar bastante. Eu fico lá caçando conteúdo, estudando e tudo mais, para poder tentar me dar mais repertório para utilizar, para dar o próximo passo. Mas a inexperiência, como eu falei para vocês, ela vai continuar. E se tu és de outra área, se já tem um escritório, tu quer solidificar, tu quer melhorar, tu quer aumentar a tua qualidade, isso vai necessitar que tu dê novos passos que são novos para ti. Então vai dar um determinado receio. Ah, eu nunca atuei, eu nunca estagiei. Gente, eu nunca estagiei em escritório antes de iniciar o meu. E isso é a maioria dos advogados. Por quê? Porque não tem espaço para todo mundo. Isso é contra a nossa realidade. E não vai ter espaço para todo mundo estagiar, e não vai ter espaço para todo mundo treinar, e isso também não vai te garantir o local na advocacia privada, na advocacia como negócio, como empresa, porque a advocacia como negócio, como empresa, é diferente daquela advocacia que tu tem uma vaga ali dentro do escritório, que lá tu vai responder as demandas que o escritório te indicar. No teu escritório não é assim. Tu vai responder as demandas que tu decidir, e tu tem que decidir por demandas que solidifiquem a tua atividade, que sejam demandas rentáveis. Então a análise toda está na sua responsabilidade, e eu entendo que é uma responsabilidade que dá um certo temor, mas que vocês podem com certeza atuar tanto nessa matéria, né, de trabalho, em direito do trabalho, quanto solidificar a atividade de escritório de vocês, porque são coisas que vocês têm total capacidade. Se vocês já estão nesse vídeo, se vocês fizeram a graduação em direito, eu já sei que vocês têm a competência para adquirir conhecimento, para alcançar essa meta, eu não tenho dúvida nenhuma nesse ponto. E uma coisa que eu quero contar para vocês sobre o nosso escritório, por exemplo, é que ele é guiado, né, depois de a gente, obviamente, já ter organizado aqui no backstage, já nos bastidores, a gente já organizou a atividade, como é o início, meio e fim, a gente aprendeu já a organizar o marketing, a como vai ser as etapas, a audiência, a gente já roteirizou basicamente tudo, e a gente fica fazendo essa análise de qualidade do serviço, como é o atendimento, o que tem que ser feito, como é construída a demanda, tudo isso já é roteirizado. E por conta disso, dessa receita que a gente tem, o escritório hoje, né, a gente tem 3 sócios, sou eu, o Salomão e o Vitor Hugo, né? No meu nome aqui eu não uso o Oliveira, eu uso o Guimarães. O Salomão é Paiva e o Vitor Hugo, que eu chamo de Vitor Hugo, de forma íntima. Não consigo, toda vez que eu falo dele eu acabo falando isso,
que é Vitor Hugo, né? Então acaba virando Vitor Hugo, é Areiro. Então a grande questão é, o nosso escritório hoje, o que é responsável por guiar a maioria dos atos internos de atender cliente, audiência, recurso, instruir os advogados que estão no escritório, é o Vitor Hugo. E ele é o que tem menos tempo de advocacia da gente. Eu sou o que tem mais tempo, então a lógica de vocês seria ele que tem que direcionar. Não, não é assim que funciona. Então, por quê? Porque a gente tem uma metodologia e a nossa metodologia tem que funcionar para eles. Se a gente acredita na nossa metodologia para vocês, a gente tem que acreditar para a gente. Então, quem guia o escritório, quem faz a audiência, não sou eu. Quem vai fazer a RT? Não sou eu. Quem vai fazer o recurso? Não sou eu. Ele é guiado, é um escritório basicamente criado por pessoas jovens, mas claro que já está organizado para ter uma qualidade, que já tem um repertório que a gente tem. O meu trabalho, basicamente, é o de guiar a orientação dos atos pelo celular. Tá? Então, basicamente é isso. O Vitor Hugo fica responsável pela qualidade jurídica da demanda. Ele tem menos tempo, mas tem uma qualidade que a gente confia. Ele ajudou a gente a construir o escritório, porque ele viu a gente construir o escritório, na verdade, ele acompanhou as nossas decisões e tudo mais, porque na época a gente morava junto e ele estava vendo a gente construir ali o escritório em comunhão, né? Só que enquanto isso ele ainda estava na faculdade, fez a prova de trabalho, a gente sempre tem a discussão, então ele pôde perceber tudo que a gente construiu, a gente teve segurança, ele fica responsável por essa parte. Então, a parte financeira, por exemplo, já estou contando a história do escritório todo, né? Vamos deixar isso para lá, mas a grande questão é essa. O escritório, o ponto mais relevante é, eu sei que vocês têm medo, mas eu sei que a gente tem uma receita que vai ajudar vocês a cumprirem os atos. E o segredo para que a gente tenha confiança em entregar o escritório, em dizer que ele vai dar certo, em sentir ele fluido e trazendo resultado para os nossos clientes, que é o mais importante, ou seja, está criando resultado, está fazendo com que a gente consiga manter a solidificação e aumentar, e a gente precisa disso, e a gente precisa que dê certo para eles e não para mim. O interessante aqui nesse vídeo não é que dê certo para mim, porque eu já sei fazer isso. Né? Agora a questão é vocês fazerem. Então, se eu estou falando que vocês conseguem fazer, como é que eu tenho medo de meu escritório estar na mão de outra pessoa? Tá sendo guiado por um advogado, se eu que dei a metodologia para ele seguir. Claro, se ele não seguir a metodologia, eu vou falar, opa, o que está acontecendo? Duas coisas, eu estou insubordinado se eu não quero seguir a metodologia, ou eu que criei a metodologia errada. E aí a gente vai ver o que aconteceu. Eu desviei porque eu acreditei que... então talvez eu possa ter ensinado errado. Então isso é importante para a gente. E é por isso que a gente faz do jeito que a gente faz as coisas. E o grande ponto, a grande sacada para que a gente possa fazer isso, possa entregar e estar em paz com isso, é porque vocês precisam, para eliminar esse medo da inexperiência, eliminar os atos, pensar nos atos, né? Isso aqui eu tirei até de um livro que eu indico para vocês, que é o Sem Esforço. Divida os atos que vocês têm para fazer. Qual atos mesmo ridiculamente, isso aqui, ridiculamente, eu quero que vocês dividam os atos que vocês têm para fazer em atos ridiculamente simples. O que seria ridiculamente simples, Lindon? Eu quero atos ridiculamente simples. Por exemplo, eu tenho que fazer uma RT. Esse é o ato ridiculamente simples? Não. Eu quero que vocês pensem qual o endereçamento dessa RT. Ou como faz o endereçamento? O que eu vou fazer agora, nesse momento, é o endereçamento. Qual outro passo ridiculamente simples? Pegar a qualificação da parte autora. Entendeu? E vou lá preenchendo passo por passo. Calma. Pensa nesse ato e cumpre ele. Tá? Então, esses atos, é assim que eu estou falando para vocês que vocês vão construir. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que estudar 1 hora. Por 1 hora. Isso é um ato ridiculamente simples. Né? Ou então estudar por 10 minutos que seja. Eu tenho que assistir uma aula, um bloco de aula, metade da aula, 10 minutos, 15 minutos, não interessa. Porque eu não sei o teu contexto. Talvez tu só tenha 15 minutos. Cada pessoa vive de uma maneira diferente, tem um contexto diferente, eu não posso te obrigar a fazer as coisas do meu jeito. Agora, se eu dividir os atos em atos ridiculamente simples, o medo da inexperiência vai embora. Porque se eu pensar numa RT, pode ser algo muito grande, para outras pessoas pode ser um ato muito simples já. Mas se eu pensar no endereçamento, aí é um ato simples. E aí, se eu compreender aquele endereçamento, isso vai ser utilizado de forma repetível para todas as outras demandas. Perceberam como isso já ajuda bastante a nossa ansiedade? Então, é essa a questão.
esse é a primeira, assim, o que tu vai fazer é dividir o ato, uma coisa grande para ti, divide em pequenas. Por isso que a atividade, quando vocês vão estruturar ela tem as suas etapas bem definidas. Olha, o marketing é aqui. O marketing é tudo? Não. Tem um marketing de conteúdo, tem um marketing do Google Ads, que a gente já falou em outra aula, tem um marketing em relação a fotos e textos, né, que são as copywritings. Então a gente tem um marketing de audiovisual, que tem copywriting incluída, mas a gente vai pensando em pedacinhos. Tem a chamada é uma outra parada. Então bora pensar na chamada. Aí tu vai dividir em atos extremamente simples, vai dividindo, diminuindo, estudando, aprofundando aquele ato, tu vai conseguindo dar os passos. E aí deu o passo, acabou. Entendeu? Então a gente precisa que vocês dividam esses atos, porque a gente sabe que vocês conseguem. Se vocês seguirem uma receita, se eu der uma receita para vocês, olha, faz isso aqui, um bolo. Eu nunca fiz bolo, tá? Eu cozinho várias coisas, tá? Eu faço várias comidas, eu mesmo cozinho para mim, então eu gosto de comida. Então, e na minha casa sempre, desde que eu cresci, era um negócio assim, comida era um negócio que reunia as pessoas. E a gente tinha, por ter isso, eu acabei aprendendo várias coisas. Mas tem coisas que eu não sei. Só que tudo que eu estou aprendendo na cozinha, eu tenho que no início seguir uma receita. E eu não sei nada, mas depois de um tempo, tu não precisa mais da receita. E aí tu já entende o que é, o porquê de cada etapa. E quando tu entende o porquê de cada etapa, tu vai modificando aquilo, tu vai mexendo, tu vai usando o que tu gosta para colocar em determinadas etapas, porque tu sabe a influência daquela etapa, tu sabe o que pode ser modificado naquela etapa, mas no início, quando tu não sabe, tu segue a receita. E em regra, dá certo. Por que dá certo? A primeira vez a pessoa fala, ficou muito bom, porque eu segui passo a passo a receita, insanamente, de todas as etapas, de forma curtinha, fui lá fazendo o mesoplast, de tudo, em todas as etapas para poder chegar na receita, só seguir a receita. Tá? Só que depois de um tempo tu vai ter a habilidade de não mais ter que ficar seguindo passo a passo. Mas inicialmente, seja porque é uma área nova, seja porque tu está acrescentando tamanho ao teu escritório, acrescentar tamanho ao escritório já é algo novo. Porque tu está acostumado com a experiência de um escritório desse tamanho. Aí acrescentou um escritório desse tamanho. E é óbvio que isso tem que se justificar, mas tu entendeu que a inexperiência ela sempre vai acontecer e o medo, ele não vai abandonar vocês, gente. Ele vai ficar com vocês para o resto da vida, eu acho. Acho que para tudo vocês, o medo ele vai vir, porque ele é um sinal, tá? Ele não é nada demais. Vamos ficar tranquilo. A gente pode até ridicularizar o medo. Vocês já viram Harry Potter? Claro que já, né? Se não viu, vai assistir. Mas a grande questão é que lá tem um negócio que ele se transformava no teu maior medo. E aí o jeito de resolver aquilo lá, quem vai amar isso aqui é o Vitor Hugo, que ele é fãzaço de Harry Potter, que todo ano ele lê todos os livros, sério. E ele tem esse ritual. E lá tem um personagem que ele se transforma no teu maior medo, que é um dementador, né? Não é dementador? Acho que é. Aí ele se transforma no teu maior medo, enfim, perdão, aquele o bicho-papão, é o bicho-papão que se transforma no teu maior medo, acho que é isso. E aí ele se transforma no teu maior medo, é isso mesmo, porque ele se transforma, lembrei já, é o bicho-papão. O bicho-papão vai lá, se transforma no teu maior medo, e o jeito de enfrentar ele, o truque e tal, tipo a mágica lá para enfrentar ele, era tu ridicularizar o teu medo em outra coisa, tu pensava numa coisa alegre e transformava aquele, vamos dizer, uma aranha lá, tinha uma aranha, eles botaram patins na aranha, então ficou engraçado, ridicularizou o medo. E o jeito de tu ridicularizar teu medo aqui é de fazer ele se transformar em algo bem pequeno, que quando tu cumprir aqueles atos, mesmo que dure 1 minuto, 5 minutos, mas cumpriu, tu tá vencendo uma etapa dele até chega uma hora que tu termina com ele. Então essa é a primeira coisa que eu quero de vocês, tá? E outra, para vocês verem como isso vai impactar vocês, porque eu assisti a isso. O valor da causa. As ações trabalhistas, elas tendem a subir o valor da causa, tá? Quando tu sabe construir ela, quando tu aprende a construir ela, ela vai subir. Por que ela vai subir o valor da causa? Porque as ações de trabalho, a gente tem uma aula falando disso, né? Onde está o dinheiro do dinheiro do trabalho, por que aumenta, por que isso acontece? Isso acontece porque é um acúmulo, não é um dano pontual, é um dano que ele permanece ali durante daquele contrato sendo acumulado às vezes por 5 anos. Então 5 anos te devendo
todo mês, R$ 200, em 5 anos vai gerar uma bolada. Então, só que isso vai se acumulando. Porque uma pessoa que se sente à vontade para deixar de pagar algo mensalmente durante 5 anos, tu acha que ela estava à vontade de deixar de pagar só uma coisa? Ela deixa de pagar um monte. E aí, quando tu vê, fez uma bola de neve e o valor da causa aumenta. E isso traz, fora que, enfim, tem demandas que não precisa nem do tempo. A pessoa ganha um salário alto, pronto. Então, o valor da causa aumenta. O que eu preciso de vocês, tá? O que eu preciso de vocês? Eu preciso que vocês façam o seguinte. Quando isso acontecer, eu quero que vocês foquem, tá? Foco nos atos. Perdão. Como assim foco nos atos? A advocacia é uma atividade de meio. Só que para a advocacia do trabalho, ela é a regra, a dificuldade de resultado. Quando tu vê o valor da causa, tu pensa no valor, tu pensa, cara, essa causa tem R$ 1.000.000. Ferrou, não quero ir fazer audiência, tô com medo, vai dar merda, porque ela tem R$ 1.000.000. E aí tem um problema, tem pessoas que tremem. Tem pessoas que não tremem em R$ 1.000.000, mas tremem em 2, tremem em 3, tremem em 500 mil, tremem em 100 mil. Isso parte muito da tua perspectiva de com quanto dinheiro cotidianamente tu lida e etc. Mas a grande questão é essa. Quando o valor da causa aumenta, aí o medo faz assim, pronto, aumentou o medo. Parece que tem mais de um bicho-papão ali, não é mais aquele único, né? É um monte. A grande questão é, tu vai focar nos atos. Como advogado, tu vai entender os atos, tu vai falar assim, o que eu tenho que fazer nessa audiência de acordo? O que eu tenho que fazer na audiência de acordo é conseguir acordo? Não. Tu não pode te dar essa responsabilidade. O que tu tem que fazer na audiência de acordo é fazer uma proposta com uma base fundamentada realmente para aquela proposta e aquilo ser razoável. Mas tu não pode te dar a responsabilidade por um resultado que depende de uma outra pessoa. Tu tem que te dar a responsabilidade pelo teu ato, de realmente, por exemplo, não se deixar ser lesado. Verificar quanto daquela demanda é sólido e quanto vale aquela solidez para que a pessoa não te ofereça algo menos ou te ludibrie com argumentos infundados. Exemplo, a gente não tem dinheiro para pagar. Não te coloca nisso, porque você não tem dinheiro para pagar decisão, não tem dinheiro para pagar acordo, isso daí são argumentos comuns, né? Então, o que acontece? Óbvio que tu vai avaliar realmente quanto a pessoa ali, aquela empresa tem, mas a grande questão é, tu não pode abrir mão de tudo e tu vai fazer a avaliação do teu ato de acordo dentro de um parâmetro do que tu pode fazer e não do resultado que tu pode gerar. Então, tu vai parar de pensar no valor e no resultado daquele acordo e vai parar a pensar no que tu pode contribuir e não te dar responsabilidade pelo outro lado. Segundo exemplo, vou para a audiência de instrução. Cheguei na audiência de instrução. Eu posso me responsabilizar por o advogado ser mal educado, o juiz ser mal educado, alguém perder a cabeça ali? Não, mas eu vou me responsabilizar por acalmar meu cliente, dizer que é uma audiência que vão fazer perguntas, que ele responda o que sabe, o que não sabe, diga o que não sabe, e vou me responsabilizar por fazer as perguntas e construir as provas que eu posso com as testemunhas que foram disponíveis. O meu cliente não levou testemunha, o valor da causa é muito alto, pirei. Aí tu vê lá, tu tem um monte de documento que prova o que tu está falando e às vezes a testemunha nem ia ser útil. Então por que tu pirou? Porque tu te deixou levar pelo medo, pelo bicho-papão, pelo valor da causa, mas se tu focasse nos atos e pensasse, não, aí já está provado. Na audiência lá, eu só tenho que provar, ia provar oralmente essas duas situações. E essas duas situações têm um valor X, então elas podem prejudicar só até esse patamar. Então tu começa a entender, tu vai focar nos atos que tu pode fazer. Qual o próximo ato que eu posso? Meu Deus, 1.000.000, não vou protocolar. Não, não vai protocolar. O ato que tem que fazer é protocolar. Pronto, é esse ato. Eu consigo protocolar? Consigo. Vou lá e protocolo. Por quê? Porque é o mesmo ato de protocolo de todas as outras demandas que não tem 1.000.000. Então eu quero que tu pare de pensar no valor e comece a passar a pensar nos pedidos e nos atos. Porque aí no final tu vai chegar no valor como resultado, mas a grande questão é que tu estava preocupado com o ato. A audiência de instrução é uma juntada de documentos, gente. Eu nunca esqueço disso. Eu fiz um vídeo uma vez falando. A audiência de instrução é uma juntada de documentos. E a impugnação de documentos da outra parte que tu não considera válido. Por exemplo, olha, você quer juntar esse documento oralmente, essa testemunha? Ela não é válida porque ela é parente, ela é amiga. Está dizendo que esse documento é inválido.
É mesmo que a pessoa entrar com um documento sem assinatura nenhuma. Esse documento não faz prova de nada. Ele é um papel sem poder. Entendeu? Então, é uma união de documentos e uma impugnação. Só que são documentos que não podem estar no início do processo. São documentos orais, que têm que ser colhidos sob juramento, que tem que dar direito à outra parte de perguntar, contraditar, impugnar. Por isso que ele é colhido ali na frente do juiz. Mas fora isso, não tem mais nada que além disso. É o ato, esse é o ato. Só que com medo as pessoas... A instrução é tudo. A instrução é a coisa mais... É o momento do advogado. Não é não, o advogado é uma coisa cheia de etapas, cheia de questões que vocês podem dividir todas em atos ridiculamente simples. Esse é o que eu quero que vocês pensem da maneira mais simples possível. E se vocês errarem, tá? Eu quero que vocês tenham em mente que o erro não vai ser definidor do sucesso de vocês. O erro vai acontecer, esquece. Esquece. Eu até estou construindo um texto aí para vocês. Ainda não terminei, então ele não vai ficar tão perfeito se não só falar, olha, vai lá olhar. Mas a grande questão, mas até esse vídeo ele vai estar lá no Instagram. Que eu tava cozinhando lá feijão, eu falei para vocês que eu gosto de cozinhar. A minha comida predileta é feijão. Não tem jeito, eu amo feijão. E o que acontece? Como eu amo feijão, o que tu acha que eu vou querer aprender a fazer feijão? Porque eu não posso ficar dependendo de alguém fazer feijão para mim. Eu tenho que saber fazer feijão, né? Vai que não podem, né? Eu tenho que conseguir fazer meu feijão. Então, fiz lá o feijão. Aprendi a fazer feijão, fiz várias vezes feijão na minha vida, até que um dia o feijão queimou. Eu não sabia fazer feijão, eu já sabia fazer feijão, eu não preciso nem da receita mais do feijão. Eu sei fazer o feijão, mas eu fui lá e queimei o feijão. Eu errei. Só que o erro, para mim e para vocês, tem que ser uma métrica. Ele não é definidor do teu sucesso. Ele não é, acabou minha carreira. Ele não é para tu te afundar, ele não é para tu ficar te flagelando, nada disso. O erro ele é uma métrica. Por que queimou? Eu estava desatento no tempo, eu botei o fogo mais forte, eu botei um número menor de ingredientes. O que foi que aconteceu que queimou? Eu ainda consegui, e o detalhe, ainda consegui salvar o feijão. Mas isso me fez pensar nisso, em vocês. Que eu fico com vocês na cabeça toda hora. Que vocês ficam pensando, eu vou errar, tudo mais. Não, calma. Tu vai errar, mas o erro é uma métrica. Depois que tu errar, e aí eu conto essa história em outro vídeo, mas eu vou resgatar ela aqui, não a do feijão, mas de uma colega minha que trabalhava comigo no escritório. Eu, dialogando com ela, ela ainda, porque sempre foi assim, gente. Eu sempre tive esse sonho de formar advogados e o primeiro escritório que eu tive, eu já fiz ele para ser uma escola de formação de advogados. Porque eu achava que isso ainda a advocacia precisava disso. E por conta disso, obviamente, eu não poderia acumular os atos todos para mim. Porque senão não estou ensinando. Eu preciso que ela faça, eu preciso que ela tenha autodidatismo. E se ela errar e eu for lá brigar, não, eu tenho que ensinar. Se ela errou também, eu dei margem para eu posso melhorar a minha didática. Então sempre foi essa a minha responsabilidade. E nesse momento, ela foi para uma audiência de acordo. E eu dei os parâmetros em valores para ela. Falei, olha, o parâmetro é esse, tá? Eu tinha feito o cálculo, era uma demanda alta, era uma demanda que a gente sabia que a empresa era solvente, que podia pagar, então a gente estava com uma expectativa de ter um número X de honorários. Quando ela retornou da audiência, o valor dos honorários do acordo que ela tinha fechado era basicamente 3, 4 vezes menor do que eu tinha indicado. Aí, só que ela já veio falando, olha, eu fechei 3, 4 vezes menor, porque tinha um erro no cálculo. Quando ela falou isso, e eu tinha feito o cálculo, eu falei, tudo bem, eu posso estar errado. Bora lá ver. Aí ela foi me explicar o que eu tinha errado. Aí eu falei assim, tá, não tá errado. Aí, como assim não tá errado? Não tá errado porque isso tá desse jeito, nesse valor, por conta disso, disso e disso. E expliquei que não estava errado. Aí ela falou, ela ficou triste. E, enfim, na hora, basicamente, ela quase precisou desistir da advocacia porque ela tinha feito esse erro. E eu tinha instruído ela achou que ela não era capaz. E eu falei, cara, seguinte, quantas pessoas tinham lançado? Por que ela mudou o norte, mesmo tendo falado para ela? Era uma demanda difícil, tá? Não era uma demanda simples, não. Não era tipo, um ponto. Para vocês terem noção, existiam umas cerca de 8 pessoas na sala de audiência. E 7 pessoas daquela estavam dizendo que estava errado e ela estava sustentando o valor que eu tinha dado para ela. Só que contra aqueles 7 falando, argumentando, ela imaginou, tem um filme sobre isso. O Experimento de Milgram. Pode olhar.
que é o problema das jurisprudências. Problema da jurisprudência, né? Não tem jurisprudenciais. O problema da jurisprudência, porque quando tu tem assim 8 pessoas falando uma coisa e tu é o único contrário, tu sente um medo. Só eu? Será que só eu estou certo? Todo mundo está errado? Entendeu como funciona? Então o que aconteceu? 7 pessoas falando que estava errado, ela foi lá e achou que estava errado. E ainda tinham umas outras pessoas que foram para lá, que eram do escritório parceiro, que esse processo não era nosso, era do escritório parceiro, então eles mandaram algumas pessoas para lá, que era meio que para vigiar, e eles estavam doidos para contar. Era um negócio, não estava muito saudável, tanto que finalizou a parceria logo depois. Mas a grande questão é, eu falei, olha, deixa eu contar uma coisa. Daquela audiência, as 7 pessoas que foram para casa e participaram daquela audiência, todo mundo acha que estava errado. Todo mundo acha que essa demanda está errada. E eles vão continuar achando que está errado. Você é a única pessoa que agora viu que está certa, que em outra situação não vai deixar acontecer. Se outra situação similar aparecer, eles vão continuar errando. E tu vai ser a única advogada presente ali e que agora tem essa experiência no repertório e sabe de maneira correta que vai poder atender melhor o teu cliente. Então o erro não vai definir, inclusive ele vai se tornar, às vezes, aquela cicatriz que vai fazer tu ser melhor, tu despontar. Por quê? Porque isso vai fazer tu ver coisas que não vai deixar tu fazer de novo. Então se tu sair, vai ser uma perda para a justiça, porque iam ser 8 pessoas que não foram capazes de chegar aqui e entregar aquela tutela. Mas tu vai ser capaz de entregar aquela tutela. Então para mim tu está diferenciado de todos. Mantém. E é isso que vai acontecer com vocês. Então o erro ele vai aparecer e ele não vai ser definidor do seu sucesso. Porque o sucesso é constância, tanto para o bem quanto para o mal. Quando vocês veem advogados que a gente fala assim, o advogado não gosta, etc., ele é um advogado problemático, a gente não concorda com a atividade dele, tenha certeza que não foi pontual aquilo. Não foi por causa de um processo, foi por causa de uma constância de atos que ele praticou de forma inadequada. E outros que têm sucesso, não foi por causa de um processo, foi por uma constância de atos que ele teve um resultado positivo. E vai ser assim para vocês. Então o erro ele vai aparecer e às vezes ele vai ser possível até corrigir. Né? Igual como eu falei a questão do feijão. Às vezes não, mas ele vai te trazer esse repertório. Tá? Então o medo, quando ele aparece, o que ele está pedindo para vocês? Ele é um sinal. O medo é um sinal que é para tu te aprofundar. Porque normalmente quando tu tem medo é que tu ainda não te aprofundou suficientemente bem naquela matéria. Quando tu te aprofunda suficientemente bem na matéria, fica mais fácil de reconhecer ela, de entender, e isso diminui o medo porque tu já está com experiência sobre aquele ponto. Só que apesar de, por exemplo, tu podia ter um doutorado na matéria, se vem uma ação prática, o medo ainda vai te mandar um sinal pedindo o aprofundamento, mas em relação ao que? A ação. O medo ele também pede a ação. Por quê? Porque a inexperiência, né? A inexperiência, vou usar aqui sim, ó. A inexperiência pede o quê? Experiência. Então é como se se ensaísse. Então, para eu não ser mais inexperiente, o medo da inexperiência, ele está pedindo uma ação para que tu ganhe a experiência. Então, como é que eu venço isso? Tu vai ter que fazer. Como é que eu venço isso? Minha garganta foi. Tu tem que manter uma ação. Tu tem que fazer uma ação. Quando tu fizer a ação, quando tu cumprir aquela etapa, quando tu dividir em ato ridiculamente simples e der aquele passinho minúsculo, mas que vai te adiantando, tu vai ganhando mais experiência e esse sim vai sumindo. Tá? Então aí o medo, não pode ter medo da experiência, é muito difícil. Tá? Às vezes a gente tem medo até da experiência, mas medo pode vir de qualquer lugar, né? Mas a grande questão é que ele é um sinal e ele pede que tu te aprofunde. Quando tu te aprofunda mais na matéria, quando tu estuda, pô, tô com medo disso, o que tu vai fazer? Sair em desespero? Não, tu vai estudar. Você entra a bunda e estuda. Vou contar uma história para vocês. Eu já fiz reconvenção, ação rescisória, recurso de revista. Recurso de revista nem digo que vocês todos vão fazer, mas a ação rescisória e uma reconvenção eram temas que na faculdade eu falava, eu quero muito uma oportunidade de fazer uma reconvenção, eu acho lindo. Recurso adesivo é outro instrumento que eu acho lindo. Recurso adesivo, reconvenção e ação rescisória. Será que um dia eu vou ter a oportunidade de fazer essas ações? E não apareceu. Em trabalho é absurdo, porque a nossa área a gente atua não empregado. Então reconvenção é difícil, só tem reconvenção em empregador. E empregado não. E eu tive uma reconvenção, foi uma coisa assim, amei, foi sinistro, um negócio muito legal de fazer. E ação rescisória também,
aceita, deferida, está rodando lá em segundo grau agora, mas vai voltar, vai abrir, tem certeza que vai manter, né? E a grande questão, o grande ponto é, lindo. Agora me pergunta se eu tinha alguém do meu lado para falar, tu já fez uma ação rescisória neste tema, inclusive? Não tem como, é algo inexperiente. Mas o que eu fiz? Sentei para estudar ação rescisória, todos os pontos. E nesse momento, o repertório da prova da OAB serve muito, porque aquele instrumento processual ali está basicamente completo. Mas tem alguns requisitos que tu precisa de decisões judiciais, de referência e tudo mais. Porém, existem demandas que não vai ter nem isso, porque tu tem que ganhar coragem para cumprir uma ação e estudar para poder ser o primeiro, senão sempre vai ser o segundo. Então, a advocacia está cheia de situações inovadoras e que todo dia vai aparecer. Então, isso aqui tu vai precisar vencer, tu vai precisar se acostumar com esse aprofundamento, com essa ação, para eliminar a inexperiência, para responder aquele processo. Só que, claro, durante esse teu trajeto, quanto mais tu vai te dedicando, mais tu vai ganhando repertório para se sentir mais seguro, para fazer atos novos, né? Tu vai ganhando uma certa afinidade com um novo. Mas a ação pede que tu faça isso. E tem uma coisa que eu preciso que vocês saibam, porque quando a gente pensa, fazer ação, aí tu pensa assim, tá, vou fazer. Vou estudar, vou fazer essa ação, vou fazer esse curso, vou fazer isso. Só que acontece, tu te dá um prazo. Né? Quando a gente tem prazo no meio do processo, esquece, tu vai fazer. Porque tu tem aquele prazo, tu vai cumprir aquele ato. E é exatamente isso que a lei de Parkinson fala. O que a lei de Parkinson fala? Ela fala que todo trabalho ele tende a se estender no tempo que ele tem para ser cumprido. Ficou difícil? É o seguinte, a gente faz monografia, né? Terceiro trabalho de conclusão de curso, quando vai terminar o curso. Tenho certeza que a maioria de vocês teve 2, 1 ano para fazer a monografia e fez em 6, 3 meses. Grande parte das pessoas fazem nesse período. Por quê? Porque o trabalho ele tende a se estender. Mas ela fez 3, 6 meses, mas ela fez no final. Ela tinha 2 anos para fazer. O trabalho durou quanto tempo? 2 anos. Por que durou 2 anos? Porque esse aqui ela ficou em osso, não fez nada, ficou esperando, ficou com medo, ficou receosa, estudou, procrastinou e fez nos 2 anos. Se desse 6 meses, ela fazia em 6 meses. Se desse 1 ano, ela fazia 1 ano. E outra, a lei de Parkinson não termina aí. Ela fala que normalmente a qualidade técnica daquele trabalho de 1 ano e 2 vai ficar a mesma coisa. Se eu desse 1 ano e 2 para a monografia, as qualidades iam ser provavelmente equivalentes. Porque o trabalho tende a se diluir no tempo que deram para ele. Então, se eu peço uma ação para vocês, vocês ficam procrastinando. Falo, faz isso, faz essa postagem, faz isso aqui, cumpre esse ato, faz o atendimento dessa forma, você procrastina. Lá no escritório, teve uma pessoa que a gente chamou para trabalhar, e aí ela pegou e falou, eu falei, olha, tu tem esse tempo, tem esse curso para assistir, que é o curso que a gente dá para vocês, é o curso que a gente dá para as pessoas que guiam o escritório, que fazem as coisas do escritório, para vocês terem noção do que a gente está entregando para vocês, sabe? O estágio trabalhista é um negócio que a gente entrega para o nosso escritório. E se alguma coisa falha, a gente vai lá e modifica. Se alguma coisa é necessária, a gente vai lá e inclui dentro dessa didática de 30 horas, porque a gente precisa que os nossos colaboradores façam a mesma coisa. A gente precisa que todos tenham o mesmo entendimento sobre o que está acontecendo. Então, ele é basicamente realmente a estrutura do escritório. E aí eu fui dar para ela fazer, e tipo, ela não fez. Só que eu ficava ali sempre no suporte. Né? Ela tinha... Lídia, o que eu faço? O que eu faço? Faz isso, faz aquilo. Guiando. Até que chegou uma hora e eu falei assim... Tá bom já. Já dava para ter assistido o curso 2 vezes. Agora você vai fazer o atendimento sozinho. Porque eu levei ela para mostrar o atendimento. Não. Fez o atendimento sozinho. Porque eu lembrei disso aqui. Foi com medo. Ela estava com medo. Vai com medo mesmo. E se ela errasse? Paciência. Isso tem que estar dentro da métrica. Porque não é isso que vai definir meu escritório. Ela errou. Você acha que meu escritório vai entrar em risco? Não. Se ele fizer isso é porque alguma coisa está errada. Tá? Alguma coisa está muito errada. Que eu não vou colocar aí. Isso não faz parte. A métrica dele é constância. Tá? De resultado. Então você precisa cumprir uma ação com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Faz com medo mesmo. Assiste a aula. Às vezes eu não quero assistir.
Eu tenho que estudar, gente. Então, às vezes, eu tenho que estudar algo, eu falo assim, bicho, eu não vou estudar isso, porque eu não vou entender. A outra matéria, e tu entendeu a aula anterior. Só que como foi difícil de compreender a aula anterior, tu fala assim, foi difícil. Essa aula vai ser difícil também. Não, aí tu procrastina. Sabe o que eu faço? Não tô nem aí, eu vou sentar aqui e eu vou ler. Se eu entender, eu vou me cobrar do ato. O ato sentar e estudar. Sentar, apertar play, ficar atento, ouvindo e não me desviar a atenção. Fico lá. Não, assistindo. Tô assistindo a aula, aí acaba a aula, eu entendi. É isso, tá entendendo? Eu conheço, é porque a gente faz isso. Aí eu entendi, eu falo, era a minha cabeça brigando comigo. Quando a cabeça brigar com vocês, foca no ato, diminui ato ridiculamente simples. Qual o ato que eu tenho que fazer? Sentar a bunda e ligar o computador. Não preciso nem entrar, pegar material. Senta a bunda ali o computador. Eu tenho que sentar, pegar um papel, pego, bota, pronto. Agora é play, escutar e anotar o que precisar, pausa e pronto, acabou. Então essa é a grande questão. A lei de Parkinson, ela faz isso. Ela mostra isso pra gente. Isso aqui, essas leis normalmente de produtividade, gente, vocês acham que ela vem do nada, né? Ela vem da engenharia de produção. É um curso sinistro, tipo sinistro mesmo, engenharia de produção, que é tipo um negócio absurdo. E elas vêm de lá, tá? E o que acontece? Você precisa também, tem uma coisa que vocês precisam, e cumprir esses atos. Sensacional. Olha o que aconteceu. Não falei pra minha não atender? Ele vai atender. A minha não é qualquer pessoa, não. Ela é basicamente a minha irmã. E ela é. E aí eu convidei ela para trabalhar com a gente. Não é irmã de sangue, mas é afetiva. Então veio depois, né? Ela veio recentemente pra minha vida. E aí, enfim, é uma pessoa desse patamar que eu falei, vai, eu botei ela no fogo. Não tem, eu poderia dizer, não. Gente, mano, porque eu confio nisso. E aí ela foi e atendeu. Sabe o que aconteceu? Ela venceu. E vencer, meu amigo, é importante. Vencer teu primeiro processo, fechar teu primeiro acordo. Fico até emocionado, porque tipo, pra mim é isso. Hoje em dia, tipo, eu vencer um processo, falo, eu tô fazendo algo que eu já sei. Eu quero ver os meus alunos vencendo. Ontem procuraram a gente para entrar num processo que já estava indo em curso, né, para entrar na fase recursal. Quando eu fui ver quem era que fez a RT, uma aluna nossa, fiquei abrilhantado porque ela ganhou uma sentença muito fera, reconheci 2 erros, vou falar para ela, mas no geral a mulher arrebentou demais. Ela teve 2 erros, um era besteira, não tinha impacto financeiro, o outro tinha impacto financeiro que ela ainda pode cobrar, mas que não vale a pena porque ela vai ingressar com um novo processo, é de R$2.000, o que ela deixou de colocar na demanda. E eu vou conversar isso com ela depois, né, para falar, mas a grande questão acho que até foi mais ou menos isso que eu vi de cabeça. Mas a grande questão é essa. Ela ganhou uma decisão de R$50.000, parceiro. Só que isso não é o mais legal. O mais legal é que a ação tinha uns 4 meses de contrato. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, ela extraiu muita coisa legal, fez uma demanda sensacional. E isso me faz realmente muito feliz, eu amo ver isso. E eu preciso que vocês vençam. Então, quando a gente construir o estágio, quando a gente faz a semana do estágio trabalhista, a gente entrega para vocês ali algumas coisas que são bizarras. Quando a gente manda o trabalho para construir, por exemplo, a gente entrega para vocês 33 publicações ali. Estou falando 33 hoje, mas pode estar maior daqui a pouco o material, né? A gente vai acrescentando ali coisas novas. E o que acontece? Quando a gente entrega isso para vocês, a gente mandou o pessoal de marketing para fazer o e-book, falou, faz aí que a gente vai dar. Cara, a gente foi entregar isso daí. Acabei de ter uma ideia sensacional. A gente foi entregar isso daí, eles simplesmente piraram. Todo mundo que eu entregava falava, não acredito que tu vai fazer isso. Porque, claro, cada publicação é uma campanha, isso dá trabalho. Eu falava assim, meu Deus, isso é muito doido. Tipo, tu vai fazer isso? Vamos entregar de graça. E aí na semana de estágio trabalhista a gente entrega isso. E isso também, por que a gente entrega isso? Porque isso vai fazer vocês vencerem. Porque eu sei, você precisa vencer, não é só pegar o cliente e vencer a sentença favorável, é vencer cada etapa. Porque cada etapa dessa, gente,
seria uma vitória, você tem que entender que cada etapa dessa seria uma vitória de um profissional. O profissional de marketing, o trabalho dele é pegar, construir uma campanha para que aquele cliente, estou resumindo, tá? Tem mais coisas, mas para que aquele cliente alcance um resultado satisfatório e vocês alcancem um resultado satisfatório conseguindo aquele cliente. Então, ele conecta duas pessoas, né, que vão sair dali satisfeitas, ele vai fazer o marketing para gerar ciência e necessidade nessa, e esse aqui para entregar o resultado para abarcar ela. Então, aquela etapa que tu fez de campanha, de colocar a exposição ali de imagem, texto, que seja, para te procurarem, aquilo é uma vitória. E foi muito doido isso, porque a nossa aluna que entrou no curso, a gente tem umas metas dentro do curso, ela fez essas publicações e no quarto dia, claro que isso, gente, não é a regra, tá? Porque o trabalho de marketing não é assim, uma mágica. Mas aconteceu para ela. Existe uma regra aí que vai acontecer, mas enfim, não vou aprofundar nisso agora. Mas a grande questão é que aquilo era uma etapa e ela venceu aquela etapa e aquilo deu uma satisfação de resultado que é sensacional. Aquilo ali, tipo, me buga a mente porque é muito bom, muito legal. Então vocês têm que vencer porque isso dá gás para vocês verem, olha, quer dizer que se eu estudar e fazer, se eu aprofundar e fazer a ação, ainda que seja num tempo que tu te deu, diminuiu para poder funcionar, vai funcionar. A qualidade, né, mesmo naquele tempo, não vai ser muito diferente. E aí, tu vai ter um resultado, vai vencer e isso vai te dar uma motivação para continuar. Então a gente escolheu tudo para que vocês vençam em cada etapas e para que vocês vençam logo, para que vocês tenham resultado, façam um acordo, assim como aconteceu, né, com a minha irmã que foi lá, atendeu e eu... Foi sensacional, ela venceu. E ela achava que não, ela falava, não vou atender, não sei fazer, né? Sabe, claro que sabe. Já viu lá, já tinha visto boa parte do curso, já tinha vivido a experiência de estar aqui do meu lado, né, em um atendimento. E, enfim, era questão de ela ir lá, mas se eu deixasse, ela ia passar mais meses e meses, eu tenho certeza. Se eu fosse fazer audiência com ela, ia passar meses e meses. Ela ia me utilizar por meses, não dá, não posso. Até porque tu tá numa vaga que eu espero que seja uma pessoa que preencha ela de fato. Então, eu tive que fazer isso e ela foi lá. Meu coração ficava assim, ó, apertado, partido, que eu via o medo e tipo, tava lá fazendo cego. Mas é assim mesmo, faz parte, eu sabia o que eu tava fazendo, eu tinha fundamentos e eu sei o que eu tô fazendo quando eu digo pra vocês, vão lá e façam o que a gente tá falando, que vocês vão vencer. E aí, quando tu sentir esse sabor de vitória, vocês vão criar coragem para tomar o próximo ato, para continuar, tá? Inexperiência, esse é um último ponto que eu quero trazer para vocês, que é muito benéfico, que é para vocês também. Mas eu não sei muito de direito do trabalho. Gente, a maioria do direito do trabalho é indisponível. É uma matéria de direito material indisponível. E isso faz com que a tua experiência, às vezes, tem demandas na área trabalhista que eu falo assim, isso aqui, eu nunca assinaria essa demanda aqui. Não deixaria meus alunos assinarem isso aí, eu ia fazer de outra forma, mas embora eu tenha essa visão, minha opinião não tem nada, tá nem aí. Por quê? Porque o cara ganhou, que a matéria é indisponível, boa parte dela o juiz foi lá e colocou na decisão, porque houve uma instrumentalização mínima, não foi a instrumentalização básica que eu considero, mas que, com os princípios do direito do trabalho, que a gente está falando de verba de natureza alimentar, tem uma característica alimentar, é uma matéria, em maioria, que é indisponível, a pessoa está ali relatando o fato, fazendo um pedido, às vezes até de forma genérica, nem é detalhada, e isso é problemático às vezes, porque pode prejudicar a contraditória e ampla defesa, mas é matéria para a empresa reclamada. Se ela não viu, não falou, esqueça, entendeu? É problema dela. A grande questão é que a gente também está falando de matéria de direito indisponível, de natureza alimentar. Aquele negócio, imagina vocês aí, do nada, não recebo mais nada. E a minha conta não vai parar de chegar. Tá entendendo? Então, são coisas que prejudicam famílias, né? O básico familiar. Então, assim, é uma coisa bizarra. Em matéria, é uma discussão muito séria mesmo, é uma discussão muito grave, que movimenta toda a vida, eu acho, do planeta, mas a grande questão é que isso também beneficia a inexperiência, porque às vezes vocês nem estão
totalmente integralizados sobre o tema, mas não tem problema, porque com a matéria é indisponível, se vocês instrumentalizarem ele ali num caráter mais básico, vocês vão alcançar. E aí tem gente que fala, mas nem é tão requintado. Tá nem aí, tu gerou o resultado, tu vai ter o resultado, teu cliente vai receber o resultado. É isso que importa, no fim das contas, é tu conseguir entregar o justo. Se no meio do caminho não foi da forma mais classuda que tinha que ser, e a minha opinião, tô nem aí, eu também acho que às vezes, algumas vezes, não, isso aí tá demais. Em relação a trabalho, tá? Não tô falando nem em relação que as pessoas têm muitas, enfim, o direito é plúrimo, uma advocacia é plúrima, eu sempre falo isso aqui, é o vasto. Então as pessoas querem fantasiar um personagem de advogado que cabe no universo dele, no universo ali de algumas tribunas, mas nos outros universos é desnecessário. Então isso tem que ser avaliado de uma forma mais aprofundada, tá? Então, se você está com medo da experiência, toma isso de meta e saiba que esse erro é apenas uma métrica, não leve ele como a sua imagem. Quanto mais você conseguir resultado, vencer, mais você vai consolidar uma boa advocacia. Não é o erro que vai caracterizar o certo e o errado, ou a advocacia boa ou ruim. É a constância de entrega de resultado, e vocês têm vários benefícios aqui, inclusive a velocidade do direito do trabalho, a velocidade da advocacia trabalhista. Porque quando tu tem uma resposta jurisdicional, às vezes em um mês, em 5 dias, gente. Às vezes a gente protocola, em 3 dias já aconteceu da gente, o juiz fala, olha, esse pedido aqui que tu fez, tá lá o fundamento, tá lá o pedido, mas não tá calculado. Aí eles falam, aconteceu isso aqui. Vai lá, calcula e emenda só esse pedido. Pronto. Em 5 dias você já teve uma resposta sobre um erro que vai te ajudar lá na frente e pronto, acabou, tá resolvido. Né? Porque vai errar. Então essa é a grande questão. Mas você pode consertar em alguns momentos, mas quanto mais você se profissionalizar, quanto mais você ganhar experiência, mais a margem de erro vai ser diminuída. Tá bom? Então é isso, espero ter ajudado vocês. Espero que você contem pra gente aí como foi o início, se vocês tinham medo, como foi para dar o primeiro passo, porque realmente é uma coisa que eu tenho na cabeça, investigado bastante. O que faz vocês darem o primeiro passo? Para mim, foi os valores, eu acho, aqui que eu queria alcançar, e eu sabia que eu tinha que dar certo e acabou. Porque era só assim que eu ia poder entregar o que eu queria entregar para os meus familiares. E agora posso estender a vocês. Então, isso era algo muito importante, fez eu me movimentar, mas cada um tem seus valores e etc. E o que me fez enfrentar esse medo, às vezes vem aí desse lado sentimental, então utilizem isso também. E utilizem porque eu sei que vocês têm a competência para cumprir os atos que a advocacia exige. E se vocês focarem nele, se vocês diminuírem atos ridiculamente simples, vocês vão pegar esse bicho-papão e deixar esse medo ridicularizado e daqui a pouco vai ficar para trás. Tá? E contribuam com os amigos de vocês quando eles estiverem nessa etapa, para eles darem um passo. Tá? Lembrem da lei de Parkinson, não se dê um prazo muito grande, vai lá e tenta, mas claro, não se dê um prazo injusto também. Não tente se comparar com os outros. Olhem para o seu cenário e falem, eu posso fazer isso, eu posso cumprir esse ato, mas dentro do meu contexto tem que ser um tempo justo para o meu contexto. Tá? E feito é feito, né? Sempre tem essa fase. Fez hoje, terminei amanhã. Terminou hoje, terminou amanhã, os dois vão colher o fruto. Essa que é a grande questão. Claro que com as suas devidas variações. Mas esse é o ponto. Se tu fez, vai colher. Então, faça. Né? Não fique muito pilhado. Eu não fiz no tempo dele. Tá, mas se tu fizer amanhã, vai ter resultado ainda? Sim. Então faz que... eu não devia ter construído antes minha advocacia. Já tem essa aula aí disponível, se é tarde demais para advogar. Vai lá olhar, que a gente fala bastante sobre isso. Dá tempo, e ainda que tu não tenha experiência, saiba, eu não tive, por exemplo, eu tive uma experiência de 3 meses no terceiro semestre, que não conseguia me mostrar o que era advocacia, porque eu não tinha nem cabeça para colher aquilo. Agora vocês têm cabeça para colher. Então, na época que eu comecei a advogar, eu ainda não tinha nem terminado a faculdade. Eu conto essa história aí em um dos vídeos, e está lá no Instagram, mas o grande ponto nem é esse, a maioria da advocacia é assim. Eles têm que iniciar sem a experiência em advocacia. Por quê? Porque às vezes eles estão num contrato de associado que não deixa eles enxergar o que é advocacia. Toda essa advocacia. Toda essa empresa, esse negócio. E aí ele tem que aprender tudo. E são muitos dados inexperientes, seja para se estabilizar, seja para aumentar de tamanho. Tá? Então vai fazer parte desse medo, mas ele também dá um certo sabor, se a gente sabe trabalhar ele direitinho.
Espero ter ajudado. Qualquer coisa comenta que a gente complementa. Tá bom? Um abraço, até mais.